portuguesa. O assunto aí é concordância nominal. Essa é a segunda aula sobre concordância nominal, um assunto extenso, né? Resolvi dividir em 2 aulas e vamos aí para os casos particulares de concordância nominal, tá? Então, vamos lá. As palavras anexo, incluso, junto e leso. Essas palavras, elas vão concordar com a palavra a que se referem, tá? Então, percebam ali no exemplo, vamos ler juntos, remeto-lhe anexas as certidões. Remeto-lhe inclusa a procuração. Seguem juntas as faturas. Os parnasianos eram réus de lesa independência. Então, percebam aqui, quando eu tenho plural feminino, a palavra vai para o plural feminino. Se eu tenho singular masculino, a palavra fica no singular masculino, tá? Se eu tenho singular feminino, a palavra vai acompanhar, ok? Agora, nós temos aqui uma exceção de regra. A palavra em anexo, ela é invariável. O que isso quer dizer? Que não tem variação, que ela permanece somente nesse formato, em anexo. Então, percebam aqui, eu já usei esse exemplo, né? Mas a palavra estava concordando, porque eu não tinha a palavra em na frente. Olha só, remeto-lhe em anexo as certidões, ok? Então, é uma dica aí de estudo, ok? Junto, funcionando como advérbio, ou seja, se você consegue substituir por juntamente, também é invariável. Perceba ali o exemplo. Junto, remeto-lhe às certidões. Juntamente, remeto-lhe às certidões, ok? Então, advérbio é sempre invariável, certo? Então, vamos lá. Pseudo, alerta e menos. Essas palavras são invariáveis, tá? Ou seja, ela vai permanecer no mesmo formato, não importando se eu tenho feminino plural ou se eu tenho masculino plural, tá? Então, sempre vai permanecer o mesmo formato. Perceba aqui, ó, os vigias estavam alerta, os vigias está no plural masculino e a palavra alerta permanece do mesmo modo, ok? Então, olha só o advérbio todo, ele pode ser flexionado, tá? Ele vai acompanhar. Então, os meninos chegaram todos molhados. É um advérbio, mas ele pode ser flexionado, é o único, tá? O restante, todos permanecem do mesmo formato. E tem mais uma dica. Quando a palavra pseudo vem antes, né, de HRS, eu preciso usar um hífen, ok? Do restante, eu coloco a palavra junto com a palavra que se refere, certo? Então, vamos lá. Dando continuidade, mesmo, próprio, obrigado. Então, olha só, essas palavras, elas vão fazer concordância com as palavras que se referem. Bem importante, tá? Já vou falar o porquê. Olha só, ele mesmo, ela mesma. Eu próprio, ela própria. Agora, essa palavrinha muita gente erra. O rapaz disse muito obrigada, muito obrigado. Agora, eu disse muito obrigado. Não, eu, professora Jaque, feminino, então eu tenho que usar a palavra obrigada, tá? Não importa para quem é que eu estou falando, se eu estou falando para o meu pai. Eu disse ao meu pai, muito obrigada. Então, eu vou sempre usar feminino, ok? Então, muita gente erra aqui. E a palavra mesmo, quando ela tem o significado de realmente, ela é invariável também, tá? Ela fará mesmo parte da banca examinadora, ou seja, ela fará realmente parte da banca examinadora. Então, essa palavra fica invariável, daí não tem a mesma concordância que as palavras de cima, ok? Vamos lá, em continuidade. Só, sós, a só. Só, quando ele é usado como adjetivo, ou seja, se eu consigo substituir por sozinho, desacompanhado, solitário, único, ela vai fazer concordância com a palavra a que se refere, ou as palavras a que se referem. Percebam aqui, ó, Pedro e Teresa partiram sós. Então, Pedro e Teresa, 2 pessoas, partiram sós. Então, vai fazer a concordância. Maria, uma pessoa só, passeou só. Vai fazer a concordância.
tá? Agora, quando é usado como advérbio, com sentido, ou seja, eu posso substituir por somente, apenas, unicamente, eu não tenho concordância, ou seja, eu vou permanecer com a mesma palavra, daquele mesmo formato, ok? Então, olha só. Só eles tiveram coragem. Somente eles tiveram coragem, apenas eles tiveram coragem, unicamente eles tiveram coragem, certo? Então, aqui eu não tenho concordância. E a palavrinha a sós, quer dizer, o termo a sós, ele também é invariável, ele não vai fazer concordância. Gostaria de ficar a sós por uns momentos. Gostaria, quem gostaria? Eu, singular, tá? Então, a sós não tem modificação, não tem concordância. É só esse formato mesmo. Agora a palavra quite e quites. Essa palavra vai fazer a concordância. Percebam que já no título eu já deixei fazendo concordância. Quite e quites. Eu estou quite. Eu e você, ou nós estamos quites. Então vai acompanhar a palavra que se refere, certo? Então vamos lá, dando continuidade. Meio e meia. Gente, essa é outra palavrinha que a concordância muitas vezes dá errado, tá? Então, ela vai fazer a concordância à palavra que se refere. Mas preste atenção. Compramos meio quilo de alcatra. Meio quilo é singular masculino. Então, eu tenho meio. É meio-dia e meia. Essa é outra, gente, que... Nossa, é muito raro eu ver alguém falando corretamente esse termo, tá? Corretamente esse termo, usando corretamente esse termo. É meio-dia, meio é a metade do dia e meia é metade da hora. Então, olha só, se você consegue substituir meio por metade, então essa palavra vai fazer o acompanhamento. Olha só, cortei meio limão, cortei meia laranja. Então, metade, só metade. Outro termo que erram bastante é quando você vai pedir gramas de alguma coisa. Sei lá, vamos usar o queijo, né? Quero 300 gramas de queijo. 300 gramas, porque a palavra refere-se a... porque a grama vem de quilograma, então é masculino, tá? Então, quando você fala, quero 300 gramas, parece que é aquela grama lá do jardim, tá? Então, tá errado. Prestem atenção aqui na segunda parte dessa concordância. Quando o meio é usado como advérbio, ele não tem variação. E muita gente erra também. Como que eu sei que é advérbio? Quando consigo substituir por um pouco, tá? Olha só, encontrei-a um pouco triste. Encontrei-a meio triste. Porque se eu usar meia, parece que aquela minha meia, aquela que eu mostrei para vocês outro dia, que eu estava com ela no pé, parece que a meia está triste, não é? Olha só, eles estavam meio nervosos. Se eu usar... Aqui eu tenho masculino plural, percebam? Então, meio é invariável. Agora eu vou colocar ali, ó, elas estavam meia nervosas. Parece que é a meia que estava nervosa, né? A professora estava meio cansada. Se eu usar meia cansada, parece que a meia está sem elástico. Triste isso, né? Triste essa concordância, né? Então, perceberam? Quando eu consigo substituir por metade, eu posso ter meio ou meia. Agora, quando eu substituo por um pouco, é só meio, não varia, certo? Dicas aí, hein? É proibido, é bom, é necessário. Então, quando eu tenho o verbo ser mais um adjetivo formando essas expressões aí, duas construções são possíveis, tá? Então, se o sujeito não vier com um artigo ou qualquer modificador na frente, eu vou usar a palavra no masculino, ou seja, ela é invariável,
tá? É do formato que tá aí, é proibido, é bom, é necessário, tá? Então, olha só, é necessário organização, é proibido entrada. Parece que tá errado, mas não tá não, tá corretíssima essa construção, tá? Entrada é proibido. Parece que está errado, mas está correta essa construção, tá? Parece que o termo ali foi usado incorretamente, mas não, está corretíssimo. Então, vamos lá para a segunda construção, porque quando eu tenho um artigo que vem na frente do sujeito, aí sim eu vou fazer a concordância. Olha só, é necessária a organização. Eu tenho um A na frente de organização que faz com que a palavra necessária tenha concordância, certo? Quando eu não tenho artigo na frente, ele não vai ter concordância, é invariável. Agora, quando eu tenho artigo na frente, uma palavrinha pequenininha, né? Tem um poder de mudança bem grande. Olha só, é proibida a entrada é proibida. Quando eu tiro o artigo, invariável. Quando eu tenho artigo, concordância, tá? Com a palavra a que se refere. Vamos lá, bastante e bastantes. Essas palavrinhas, às vezes, causam estranheza. Por quê? Porque elas não são muito utilizadas, tá? Então, olha só, quando eu tenho bastantes adjetivo, eu posso substituir por muitos ou muitas. Agora, quando eu tenho bastante, que eu consigo substituir somente por muito, não importando a qual palavra ela se refere, aí é um advérbio, ela é invariável, certo? Então, vamos lá para o exemplo. Bastantes alunos vieram à aula, ou seja, muitos alunos. Aqui eu tenho bastantes, porque eu consigo substituir por muitos, então é um adjetivo. Há bastantes apartamentos para alugar, ok? Então, muitos apartamentos. Agora, aqui nessa construção, há vários dias chove bastante, chove muito, tá? Então, eu não tenho concordância, eu tenho uma palavra fixa, bastante singular, certo? Então, vamos lá. O mais possível, os mais possíveis. Essa expressão, ela fica invariável, a não ser que o artigo esteja no plural, igual está no exemplo, igual está no título ali em cima. O mais possível, os mais possíveis, ok? Então, quando eu tenho o artigo, a variação no artigo, daí sim eu tenho a variação no restante na última parte dessa construção. Olha só, vencia obstáculos o mais difíceis possível. Singular, certo? Vencia obstáculos os mais difíceis possíveis, certo? Então, vamos lá. Um e outro, nenhum nem outro. Essas expressões, o substantivo fica no singular e o adjetivo vai para o plural, tá? Então, olha só, um e outro, o termo, né? O termo que está fazendo ali a concordância. Um e outro automóvel, então eu tenho o substantivo no singular. Modernos, que é o adjetivo que vai para o plural. Lograram êxito de vendas. Parece estranho, né? Mas não é não, tá certíssima a construção. Vamos lá. Nenhum nem outro aluno, substantivo no singular. Estudiosos, adjetivo no plural, ficaram apreensivos. O restante fica tudo, da frase fica tudo no plural, certo? Vamos lá. Opa, encerramos aqui. Pensei que tinha mais, mas vou mandar um beijão para vocês. Estudem bastante. Até a próxima aula de língua portuguesa. Fiquem atentos às dicas para não errarem nas concordâncias. Beijo, tchau!